Continuando agora do próximo tópico, que é o paralelo entre direitos reais e pessoais. Coloquei nessa imagem aqui, que é uma imagem que eu uso lá no Facebook para marcar as nossas avaliações, né? Coloquei 4 livros, né? Livros antigos, né? O único que ainda é editado desses 4 aqui é o primeiro aqui, que é o da Maria Helena Diniz, né? E aí a Maria Helena Diniz chama de direito das coisas. O Ashton de Barros chama de direito das coisas. Mas o Orlando Gomes chama de direitos reais e o Darcy Bessoni chama de direitos reais. Agora vem a pergunta: por que alguns chamam de direitos das coisas e outros chamam de direitos reais? Essa é a razão desse nosso paralelo aqui, né? Por isso que se diz paralelo entre direitos reais e pessoais. Para explicar isso, eu costumo dizer sempre, né, uma matéria que também vocês já venceram, que é a matéria de direito penal. Direito penal, né, é chamado de direito penal porque tu estuda o Código Penal, certo? E aí o Código Penal trata do quê? O Código Penal trata dos crimes, né? E, como vocês sabem, pelo princípio da reserva legal, para cada crime cabe uma pena. Então, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Se não me engano, é o artigo 1º do Código Penal que estabelece o chamado princípio da reserva legal. Mas a gente chama de penal, direito penal, Código Penal. Mas ele poderia ser direito criminal, certo? Código Criminal. Por quê? Porque ele trata dos crimes e das penas. Então foi uma opção, né, do autor, não faz muita diferença, mas aí tu vai dizer, é justiça penal ou é justiça criminal? Né? Porque é a mesma coisa, como eu acabei de dizer, há uma relação lá no princípio da reserva legal que estabelece que para cada pena, para cada crime vem uma pena e toda pena decorre de um crime. Então é exatamente nesse contexto que a gente tem 2 nomes para a mesma disciplina. É um advogado penalista ou é um advogado criminalista? É vara criminal ou é vara penal? Né? É Código Penal ou é Código Criminal? Também são 2 nomes. Aqui nós temos um caso, então, são 2 nomes. Mas para explicar para vocês por que são 2 nomes, a gente vai ter que, né, ver, eu fiz aqui uma foto, né, do índice que eu tenho aqui de um vademecum, né, do direito civil, e vocês vão entender. Tá aqui, ó, o nosso livro, na parte especial do Código Civil, o nosso livro é chamado livro 3 do Direito das Coisas, tá certo? Dentro desse livro 3, a primeira parte da matéria é posse, né, que a gente não estudou ainda, que vai ser o nosso capítulo 2, né? E logo depois vem os direitos reais. Dentro dos direitos reais, nós temos a propriedade. Aqui está como se fosse um terceiro assunto, mas na verdade não. A propriedade é um dos direitos reais. Para provar para vocês isso, né? Então, aqui só para... Antes, vou fazer aqui olha só o que diz aqui, no artigo 1225. São direitos reais. Aí tem 13 direitos reais, certo? E o primeiro deles é a propriedade, superfície, servidões, usufruto. Isso aqui é o 1225. Então eu fiz essa chave aqui para ilustrar para vocês, para explicar a confusão dos nomes. Então olha só, o direito das coisas estuda 2 coisas só: posse e direitos reais. Dentro dos direitos reais está a propriedade e os direitos reais sobre coisas alheias. Tá bem? Então são só 2 assuntos dentro dos direitos reais. A propriedade se subdivide em condomínio, propriedade resolúvel e propriedade fiduciária. E os direitos reais sobre coisas alheias são todos aqueles que estão no artigo 1225, esse que a gente acabou de ver aqui, do inciso 2 ao inciso 13. Tá aqui, ó. Superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, toda essa listinha, do 2 ao 13, tá bem? Que é esse aqui. Então, olha só, esses aqui é a nossa matéria toda daqui, tá? São direitos reais, aí vem a propriedade, que a gente vai estudar em primeiro lugar, e depois a gente vai tentar. Dificilmente eu chego aqui, né? Dificilmente eu chego aqui, para vocês terem uma ideia. Nós vamos estudar só o inciso 1,
né, que é aquilo que eu falei para vocês, dos artigos, né? Não tem como estudar. O inciso 1 já é imenso, né? Então, imagina se nós tivéssemos que estudar todos os direitos reais, nós teríamos que entrar 2 semestres, pelo menos, né, para nós chegar. E eu, quando dava essa disciplina em 2 semestres, eu não chegava no fim também. O certo seria, talvez, 3 semestres. Mas aqui o que interessa é o seguinte, nesse primeiro momento. Então, vamos voltar lá. Por que alguns chamam de direitos reais e outros chamam de direitos das coisas? A razão está aqui, ó, olha só, é só tu olhar agora para a quantidade de matéria. Então, o direito das coisas estuda os direitos reais e a posse. Só que direitos reais representa 90% da matéria. Então, 90% da matéria de direitos das coisas é direitos reais. Olha a quantidade de conteúdo. Enquanto que fora aqui só tem a posse. O único é o patinho feio, né? É aquele que fica fora do estudo, que a gente vai estudar, vai ser o primeiro a estudar. É importante para concurso, coisa importantíssima estudar a posse, né? Mas a posse está aqui sozinha, solitária, dentro do direito das coisas, mas fora dos direitos reais. Isso aqui vai nos dar uma dor de cabeça, vocês não conseguem imaginar. Por que a posse não está aqui dentro? Por que a posse não é um direito real? Tá? Então, essa organização aqui do código, que tu vê aqui, né, nessa foto aqui, olha aqui, ó, a posse está aqui antes dos direitos reais, certo? Essa organização que tu vê aqui, que o código criou, isso aqui é uma dor de cabeça incrível. Mas olha a quantidade de matéria, bem pouquinho, ó, do 1196 ao 1224, 20 e poucos artigos só, certo? São do estudo da posse. Isso não quer dizer que seja fácil, né? É uma matéria bem complicadinha, mas é bem pequenininha. Então o conteúdo é tão grande de direitos reais que aí tem alguns autores que acham que no direito das coisas a gente estuda só os direitos reais, né? Então, e a posse está vinculada a eles, então é uma questão de gosto pessoal. Mas já que nós temos que, né, vou me posicionar, não vou ficar em cima do muro. Qual é o nome mais adequado? O nome mais adequado é direito das coisas. É diferente lá no penal e criminal. Eu, particularmente, acho que direito criminal seria o mais apropriado. Seria código criminal, né? Direito criminal, justiça criminal, vara criminal. Eu acho que tudo tinha que ser crime, porque o penal, pena, é a consequência do crime. Então eu acho que o prioritário seria criminal. Mas lá é sinônimo, tanto faz como tanto fez, em função do princípio da reserva legal. Aqui não. Aqui o mais adequado é dizer coisas. Por quê? Porque coisas é mais abrangente. Coisas inclui os direitos reais e a posse. Já direitos reais deixa a posse de fora. E nós, como estudamos posse, como é que eu vou estudar posse se eu estudar só direitos reais? Então, por essa razão, o nome mais adequado é direitos das coisas. Tá bem? Muito bem. Aqui nós temos, então, no 1225, um artigo que diz só 3 palavrinhas aqui no caput. São direitos reais. A grande dúvida é que os direitos reais se contrapõem, como a gente já viu aqui no início, né? Paralelo entre direitos reais e pessoais, tá certo? Essa divisão entre direitos reais e pessoais fica numa dúvida assim, tá, mas e aí, professor, tem alguma lista onde diga assim, são direitos pessoais? Não, não tem. Vocês já estudaram os direitos pessoais, a maioria deles, que é a matéria que nos antecedeu, é a matéria de contratos e obrigações. Vocês estão há 3 semestres estudando direitos pessoais. Não sei se o professor de vocês ou os professores enfatizaram isso para vocês, mas agora nós chegamos no estudo dos direitos reais. Não existe uma listinha de direitos pessoais. Então, como é que a gente chega à conclusão que eles existem, professor? O raciocínio por exclusão. Então, assim, se nós sabemos que tem direitos reais e direitos pessoais, os reais são esses que estão aqui na lista, tá? Do 1225. Tá aqui, ó, são direitos reais. Então, os que não estão nessa lista, por exclusão, seriam direitos pessoais. Esse é o raciocínio, bem simples. É um raciocínio por exclusão. Como é que eu chego, então, à conclusão que os direitos no Brasil se dividem em reais e pessoais? Exatamente por causa dessa lista aqui. Se nós temos uma lista que diz que esses aqui são os direitos reais, aqueles que não estiverem nessa lista são os direitos pessoais. Eu estou simplificando o raciocínio, é um pouquinho mais complexo que isso, tá bem? Esta, então, é a razão para que a gente divida os direitos em reais e pessoais. Aí vem uma dúvida.
em cima dessa lista, tá? A dúvida é, o rol, né? Rol é lista, né? Traduzindo, do artigo 1225, tá aqui, esse que a gente acabou de ver, do Código Civil, configura números clausos ou números apertos? O que significa dizer isso? É uma lista fechada? São números clausos fechados ou são números abertos? Ou seja, podem ter outros. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Olha aqui, eu fiz questão de colocar aqui essas letrinhas que estão no código, tá? Quando esse código entrou em vigor em 2003, a Lei 10.406, a lista tinha só 10. Só tinha 10 direitos reais. Vinha só até aqui, ó, anticrese, tá? Então a lista vinha só até aqui. Aí, em 2007, foi acrescentado o inciso 11 e em 2017, olha, cuidado aqui, em 2017 é antes de ontem, né? Só apareceu nos códigos de 2018. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque de repente alguém tem um código um pouquinho mais antigo aí, vai dar problema, tá? Então tem que estar meio atualizado. O código tem que ser de 2018 para cá. Aí em 2017, que só apareceu em 2018, mais 2 incisos. Então a lista foi acrescentada. Então hoje nós temos 13 incisos. Na redação original nós só tínhamos 10. Isso aqui poderia ser uma prova, né, de que os números são clausos. Professor, só é direito real se tiver na lista. Tanto é que para criar um direito real, tu tem que acrescentar, né, na lista, né, através de outras leis. Mas eu vou divergir citando um artigo do próprio Código Civil, que é o artigo 2038, que fala nas enfiteuses. As enfiteuses estavam na lista, no Código Velho, tá? Estavam nessa lista e foram retirados, tá bem. E aí fica proibida a constituição de enfiteuses, tá beleza, então tá proibido, não pode mais, viu? Então por isso que elas tiramos da lista e tu não pode mais criar enfiteuses, beleza? Só que aí no parágrafo 2º do mesmo artigo 2038 diz assim: a enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial. Lei especial. Tá aqui, ó. É o Decreto-Lei 9760/46, Decreto-Lei 2398/87, Decreto 95760/88, Lei 9636/98. Então, nós temos aqui, né, desde 1946 até 1998, 4 normativas que falam da enfiteuse dos terrenos de marinha. Para quem não sabe o que é a enfiteuse dos terrenos de marinha, são na Praia do Cassino. Quem é proprietário de casa ali, provavelmente ali no como é que é o nome daquela zona que vai à direita ali na Praia do Cassino, que me faltou agora, né? Bueno, quem é proprietário na beira da praia, no cassino, né? Na verdade, aquilo ali tudo pertence à Marinha. É terreno da Marinha. É um direito real, é tranquilo, certo? Não precisa ficar com medo, né? Se tu tem casa na beira da praia do cassino, só que tu não é proprietário. Não é propriedade, é enfiteuse. Aí tu vai dizer, tá, professor, e a enfiteuse está onde aqui? Não está na lista, né? Então, para onde eu estou indo? Qual é o meu raciocínio? Querendo dizer para vocês o seguinte: a enfiteuse não está na lista, não está mais na lista dos direitos reais, mas é um direito real. Ainda existe. Então, eu vou me posicionar né, não vou ficar fazendo, me posicionando em cima do muro, né? Não me posicionando, muitos autores não se posicionam. Eu estou dizendo para vocês que os números são abertos, tá? Ou seja, existem outros direitos reais além dos da lista. E eu estou matando a cobra e mostrando o pau, como se diz, né, na linguagem popular. O próprio Código Civil admite que tem direitos reais regidos por lei especial, tá certo? É nesse sentido aqui, então. Então, me posicionando, existe sim outros direitos reais, não é só o da lista. Outra pausinha no vídeo para não ficar muito comprido.